Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio dessa série Resultados ou Consequências, o que você tem escolhido para a sua vida. Espero que você esteja curtindo essa série. Se você caiu aqui de paraquedas, se você ainda não assistiu o episódio 1, 2 e 3, já quero te pedir que você venha aqui no meu canal e assista o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, porque esse vai fazer ainda mais sentido para você. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos começar então? Eu vou fazer uma rápida recapitulação do que a gente estudou nos episódios passados. Nós falamos sobre os acertos, as escolhas certas que Davi fez e que tornaram Davi o rei de Israel. Falamos também que Davi fez escolhas da cabeça dele, sem consultar a Deus. E quando Davi tomou atitude sem consultar a Deus, ele sempre se deu mal. Mesmo quando ele achou que era uma boa ideia, que era uma boa atitude, sem consultar a Deus, deu tudo errado. E aí Davi consulta a Deus novamente e volta a ter resultados na vida dele mais uma vez. Nesse episódio de hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas que as escolhas que você está fazendo hoje dirão aonde você estará amanhã. Esse ano de 2023, ele pode ser um ano novo, ele pode ser um ano extraordinário, ele pode ser o melhor ano da sua vida. Mas não é só pensando positivo. Tem gente que fala, você tem que pensar positivo, você tem que pensar positivo. Você tem que pensar positivo, mas você tem que agir diferente. Pensar positivo, agindo da mesma forma, é uma ignorância. Querer resultados diferentes, fazendo todos os dias as mesmas coisas, é burrice, amigo. É burrice. Você precisa mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de escolher. Você precisa escolher como Jesus escolheria. Sempre perguntar a Deus o que você deve fazer da sua vida. Observe uma única atitude errada de Davi e o tamanho da consequência na vida dele. Eu quero que você acompanhe comigo. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado desse tanto tempo na guerra, por que você não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi o convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa aquela noite. Em vez disso, dormiu no cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Se você quiser acompanhar, essa história está em 2 Samuel 11, do versículo 2 ao 15. Essa história, para mim, é uma das histórias mais tristes, mais ridículas que eu já li da Bíblia até hoje. Olha a capacidade do sujeito, olha o que foi que Davi fez. Davi, ele não só pegou a esposa de um dos seus homens,
uma pessoa importante para ele. Davi, quando descobriu que ela estava grávida, tentou mentir, tentou esconder e ainda chamou o cara que estava em guerra lutando por ele para salvar a pátria dele, a vida dele. Davi tenta fazer que Urias se deite com a sua esposa para que ele possa dizer que o filho é de Urias. Urias, como homem honesto, não vai, fica no palácio, ainda dá uma lição de moral para Davi, diz assim, como é que eu vou deitar? Vou comer, vou beber, vou ficar com a minha esposa em casa enquanto os meus amigos estão morrendo numa guerra. Eu vou ficar aqui. Davi ainda não satisfeito, para ser mais sacana ainda, Davi tenta embriaga Urias e manda Urias ir para casa. Mesmo assim, Urias não foi. Como ele não conseguiu, de forma alguma, fazer com que Urias deitasse com a sua esposa, Batseba, ele simplesmente escreve uma carta para Joabe, que é o seu comandante, e ainda manda a carta pelo próprio Urias. Olha a covardia. Ele escreveu a sentença de morte do cara e entregou na mão do cara. O cara foi tão honesto com ele, tão decente, que nem sequer abriu a carta para ver o que tinha nela. Porque se ele tivesse aberto, ele tinha visto o que Davi estava pedindo a Joabe. Urias chega, entrega a carta a Joabe, e Joabe faz exatamente o que o Davi mandou. Resultado, Urias morre. Davi pega Batseba, coloca dentro do palácio e aí então tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido porque ninguém naquela época tinha um ultrassom para saber há quantos dias Batseba estava grávida. Davi poderia mentir mais uma vez e dizer que aquele filho sim era dele, mas que ele tinha tido relações com Batseba depois da morte de Urias. Ele podia até dizer que estava honrando a vida de Urias quando assumiu a mulher dele, que agora estava uma viúva sem ninguém. E naquela época, uma mulher viúva, ela era quase que excluída da sociedade, ela não tinha valor. Então, teoricamente, Davi era um homem bom. Só que Davi esqueceu de um detalhe, um único detalhe. Ele poderia esconder aquilo do mundo inteiro, mas ele jamais esconderia de Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesse episódio: o que você tem escondido das pessoas, mas que Deus está vendo? O que você tem guardado dentro de você? Amigo, não existe nada, absolutamente nada nessa vida, nada que Deus não saiba. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece o teu coração no mais íntimo, até melhor do que você mesmo. A gente não consegue esconder nada de Deus. Mas o que eu quero que você reflita comigo, as consequências que Davi teve por essas escolhas que ele fez. Davi, ele foi um homem muito justo, um homem muito correto, mas cometeu grandes erros na vida dele, assim como a gente também. Deus foi misericordioso com Davi. Mesmo assim, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu não conseguia entender isso. Até que um dia, conversando com Deus em oração e sondando, estudando a vida de Davi, eu pude sentir profundamente. A gente julga Davi pela história, mas Deus julgava Davi pelo coração. A gente conhece as pessoas pelo que a gente enxerga, pelo que a gente vê delas, mas Deus conhece as pessoas pelo coração. A Bíblia diz que Davi se arrependia profundamente quando ele cometia esses erros. Ele se arrependia de coração. E pelo fato dele se arrepender verdadeiramente de coração, ele recebia a misericórdia de Deus. Assim como eu e você. Se a gente se arrepende de algo que a gente fez verdadeiramente, do fundo do nosso coração, Deus perdoa. Só que tem um detalhe. Deus perdoou Davi, mas Deus não tirou de Davi as consequências. E eu quero que você veja o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Deus fala com o profeta Natã e conta para Natã tudo o que havia acontecido. Depois ele fala, vai até Davi e conversa com ele. Fala que eu estou sabendo sobre o que aconteceu entre ele e Batseba. Natã, muito inteligente, muito cheio de sabedoria, chega para Davi contando uma parábola, dizendo que um homem muito rico que tinha várias ovelhas tinha pego a única ovelha que um outro tinha para servir algumas pessoas que estavam chegando para visitar a casa dele. Aquele homem, ao invés de usar uma das ovelhas dele, ele vai lá, pega a única ovelha que o outro tinha, mata e serve às suas visitas. Quando Natã conta essa parábola para Davi, Davi se revolta. E Davi, no mesmo instante, olha para Natã e diz, esse homem tem que ser morto. E ele deve pagar, no mínimo, 4 vezes mais pelo que ele tirou da vida desse outro. E Natã simplesmente olha para ele e fala, Davi, esse homem é você. Você tem todas as mulheres do mundo. Mesmo assim, você foi lá, tirou a mulher de Urias e ainda acabou com a vida dele. Davi se sente arrasado, destruído, derrotado, porque ele jamais imaginou que Natã estivera falando dele e que Natã soubesse de tudo que tinha acontecido. Agora olha a mensagem que Deus manda Natã entregar a Davi depois disso tudo. Então Natã disse a Davi, esse homem é você, e é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel.
Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns descendentes seus morrerão de morte violenta. Olha isso. Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Deus estava deixando muito claro para Davi: eu te perdoo. Eu sei, cara, o que você fez, eu te perdoo. Mas as consequências do teu pecado, elas vão perdurar. E quando Deus fala que a descendência de Davi ia passar por tudo isso, um pouco mais na frente, estudando a Bíblia, você vai conseguir ver o que acontece na vida de Davi. Davi era um cara muito forte, era um cara muito estrategista de guerra, muito inteligente, mas era um cara burro, um cara fraco relacionado a mulheres. Davi tinha várias mulheres e com cada uma dessas mulheres Davi tinha filhos. Agora imagina o poder de Davi dentro de várias casas, com várias mulheres e vários filhos, o que isso poderia acontecer no futuro. Algum tempo depois, essa profecia começa a se cumprir e Davi começa a ver as desgraças na sua família, por conta dos erros que ele havia cometido. Para começar, o seu filho Amnon deseja a sua filha Tamar, um filho que deseja a própria irmã. Eles eram filhos de mães diferentes, só eram irmãos de próprio pai, não tinham convivência, e isso fez com que Amnon desejasse ardentemente a sua irmã. O que é que Amnon faz? Se aconselha com uma pessoa errada, recebe um conselho errado e tem uma brilhante, maravilhosa ideia do demônio. Ele pede para que o pai dele, Davi, mandasse sua irmã Tamar e cuidar dele na casa dele. Pai, eu tô doente, eu preciso que Tamar venha aqui para cuidar de mim, para me ajudar. E Davi vai: ei, Tamar, vai ali que teu irmão tá doente. Amnon tá com febre, tá queimando de febre, tu precisa cuidar dele. Ali, Amnon prepara toda uma cena, todo um ambiente, manda todo mundo sair de casa e estupra a sua irmã Tamar. Tem relações com ela, mesmo ela chorando, mesmo ela dizendo que não faz isso, você vai desonrar a nossa família, o nosso pai, você vai desonrar o nosso Deus, não faça isso. Mesmo assim, ele vai lá e tem relações com a irmã dele. A palavra diz que logo em seguida ele teve nojo dela, que mais do que o desejo que ele teve por ela, ele teve de nojo depois, pelo absurdo que ele tinha cometido. E ali ele expulsa Tamar da casa dele. Mais na frente, o irmão dele, Absalão, que também era irmão de Tamar por parte de pai. Absalão fica revoltado com aquilo. O pai dele não toma nenhuma atitude, porque no fundo, o pai dele sabia que pecava, que não era um bom pai, que também cometia muitos erros. Então fez vista grossa, fez de conta que não tinha entendido o que tinha acontecido. Alguns anos depois, Absalão, fazendo de conta que não existia nada, que já tinha esquecido tudo aquilo, Absalão marca um jantar, chama os irmãos na casa dele. E na hora que eles estão comendo e bebendo, Absalão chega para um dos seus guardas e diz: está vendo aquele ali? Aquele ali é Amnon. Quando ele estiver embriagado, vocês levam ele lá fora e tiram a vida dele. E foi assim que os guardas fizeram. Mataram Amnon. Então observe as desgraças na vida de Davi, decorrente dos erros que ele cometeu no passado. O filho de Davi estupra a filha de Davi, sua própria irmã. O irmão Absalão mais velho mata depois o irmão para se vingar disso. E ainda como se não bastasse, Absalão, depois de alguns anos, bola um plano para destruir a vida de Davi, para acabar com a vida de Davi e para tomar o trono dele. Ele dá um golpe. E aquele golpe, aquela armação, Davi, para não ter que enfrentar o seu filho, ele foge de Jerusalém. Ele foge para não ter que enfrentar Absalão. E Absalão volta para Jerusalém. E mais uma vez para se cumprir a promessa. Sabe o que Absalão faz? Pega todas as concubinas, as mulheres de Davi, e tem relação com elas na frente do palácio, dentro de uma tenda, para que todos vejam e todos saibam, para desonrar
a vida do seu pai, assim como o profeta havia falado lá atrás. E como se não bastasse, agora Absalão pega os seus soldados, pega uma tropa e sai em perseguição para acabar com a vida de seu pai. Acontece que no meio dessa guerra toda, Davi, mesmo sabendo que o filho dele estava perseguindo ele, tentando matar ele, Davi sente uma forte dor no seu coração. E na hora que ele está preparando os seus homens ali para a guerra, ele fala: gente, podem ir para a batalha, mas por favor, poupem a vida do meu filho Absalão. Os homens de Davi saem para guerrear e no meio da guerra, eles acabam encontrando Absalão pendurado numa árvore, enganchado. A palavra diz que ele ia correndo na mula dele e a cabeça dele, o cabelo dele enganchou na árvore e ele ficou pendurado. E Joabe, ao ver aquela cena de Absalão pendurado, ele simplesmente transpassa ali 3 lanças no peito dele e tira a vida dele. Quando Davi fica sabendo do acontecido, quando chega o mensageiro para dizer que ele havia ganhado a guerra, a primeira pergunta que Davi fez, sabe qual foi? E o meu filho Absalão, como é que ele está? Quando Davi recebe a notícia de que o seu filho tinha sido assassinado, Davi cai de joelhos no chão, gritando, chorando, amargurado, com a maior dor talvez da vida dele. E as palavras de Davi eram essas: então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar e a gritar. Ele andava para lá e para cá gritando: ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho, do que ver você morto. Eu queria que você imaginasse comigo agora o tamanho da dor de Davi, vendo a sua família se destruindo, vendo o seu filho sendo morto numa guerra. A dor de Davi foi tão profunda, foi tão grande, tão avassaladora, que ele chega a clamar, a gritar e a dizer: eu preferiria que eu tivesse morrido, Absalão, do que você, meu filho. Isso revela o coração de Davi. Por esse trecho, por essa frase, a gente percebe profundamente a dor e verdadeiramente o coração de Davi. Davi cometeu erros na vida dele, Davi pecou porque agiu por impulso, porque agiu de qualquer maneira. Mas Davi tinha um coração muito puro. Davi se arrependia verdadeiramente. Quais as escolhas que você tem feito para a sua vida? As escolhas por impulso. Talvez você seja um cara casado, talvez Deus tenha te abençoado com uma família incrível, você tem uma esposa maravilhosa, você tem filhos maravilhosos. E talvez você está jogando tudo fora por uma única escolha, por um prazer momentâneo. Talvez você tenha um emprego maravilhoso, talvez você tenha um chefe bacana, talvez você tenha um bom salário, mas você está jogando tudo fora por uma única escolha, porque você quer mais pela sua ambição e você está roubando, você está tirando alguma coisa do seu patrão. As escolhas que a gente faz na nossa vida, elas podem trazer resultados ou consequências durante um curto período de tempo, um longo período de tempo, para a vida inteira, ou até para depois da nossa vida. Eu queria encerrar dizendo para você que depois de algum tempo, Davi, na sua velhice, morre. E o seu filho, junto com Batseba, o seu filho Salomão, que já era um filho de uma segunda gravidez, porque o primeiro filho dele com Batseba, que foi a da traição com Urias, ele perdeu a criança. Davi passou por poucas e boas com isso também. Mas em seguida, Deus deu um novo filho para ele, para Batseba, que era chamado Salomão. Davi nomeia Salomão como novo rei no seu lugar em Israel. Mas antes disso, o seu filho Adonias, que era o segundo mais velho depois de Absalão, tenta tomar o trono de Davi à força também e arranja confusão com Salomão. E mesmo depois da morte de Davi, sabe o que acontece? Salomão manda matar, acaba com a vida do seu irmão Adonias. Você está vendo o tanto de desgraça, o tanto de tragédia na vida de Davi por causa de uma traição, por causa de uma covardia que Davi fez. Deus perdoou, mas as consequências permaneceram. Eu espero que você tenha entendido isso nessa série, que as suas escolhas irão determinar aonde você estará amanhã. O que você está sofrendo hoje, o que você está vivendo hoje, não é resultado ou consequência de hoje, é do que você escolheu lá atrás. E o que você vai viver em 2023, 2024, daqui para frente na sua vida, é fruto do que você está escolhendo hoje. Escolha caminhar com Jesus. O caminho é bem mais leve, o caminho não é o mais fácil, mas com certeza é o melhor caminho para mim e para você. Se essa mensagem fez sentido para você, se essa série fez sentido para você, não deixe essa graça passar simplesmente só por você. Faça com que essa mensagem chegue cada vez mais longe, alcance mais pessoas. A única forma que nós temos de mudar o mundo
levando o Evangelho, fazendo com que as pessoas conheçam Jesus. Já se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho para receber os nossos próximos episódios e também deixa o teu like, que é muito importante para a gente. Deixa aqui o teu comentário e seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.